Bom, pessoal, olha só. Hoje eu estou aqui para contar um pouco de uma história fantástica de uma pessoa que contribuiu muito com o progresso do nosso município e também, é claro, principalmente, né, na missão de evangelizar, na missão aí de levar a mensagem de Deus a toda a população paranatinguense e dentro da igreja. Eu falo com uma pessoa que está completando 60 anos de ministério, 60 anos aí nessa vida ministerial e também 80 anos de vida. Conversa agora com a irmã Terezinha. Ela que a gente vai olhar um pouquinho dessa história, a gente vai saber um pouquinho mais dessa história e daqui a pouquinho a gente vai bater um papo muito especial aqui dentro da nossa programação do SBT. Irmã Terezinha nasceu no município de Travesseiro em 7 de março do ano de 1932. Teve uma infância e uma adolescência feliz e saudável. Entrou para a vida religiosa consagrada em 25 de janeiro de 1952, aos 20 anos de idade. Após um estágio de 1 ano na cidade de Rio Negro, no Paraná, ela foi acolhida na congregação das Irmãs da Divina Providência. Durante este período, cada candidata opta por uma profissão, e ela optou pelo magistério, que exerceu durante 50 anos, sendo desses 20 em Paranatinga, na Escola Polônio Boretti Melo. Em 4 de agosto de 1964, Irmã Terezinha veio para o Mato Grosso, onde residiu no município de Nortelândia. No ano de 1970, ela foi transferida para Paranatinga, permanecendo até o ano de 1990. Do ano de 1970 a 1990, você esteve aqui em Paranatinga exercendo o magistério, né? Ou seja, sendo professora, lecionando. Alguns fatos da história do município você fez parte, né? E outros, né, você aí vivenciou. Tem algum fato em especial? Assim, de tudo? De tudo, de toda essa trajetória. Agora, primeiro a escola do Polônio Boretti de Melo, né? Lá que eu iniciei. Então o primeiro ano foi muito difícil, porque a maioria dos professores veio de fora. E como aqui a situação era muito desafiante, não tinha conforto, não tinha nada, a maioria deixou o emprego e foi embora. Então no ano de 1973, que iniciamos a 5ª série, aí ficamos só 2 professores e eu, o resto tudo demandou. E agora fazer o quê? Voltar atrás para depois recomeçar tudo de novo? Não, vamos aguentar assim mesmo. E eram 4 turmas à noite. Aí em 3 turmas nós trabalhamos e a 4ª turma fazia atividade extra, né? Até que assim, revezando. E no fim quem veio nos ajudar foi o Padre José Conte. Ele disse, enquanto vocês estão lecionando a cultura assim geral, eu vou dar a minha aula de evangelização. Então foi muito assim, bonito isso. A história de Irmã Terezinha se mistura com a história do nosso município. Um fato marcante também na vida de Irmã Terezinha aconteceu no ano de 1983, onde ela foi cedida para a Prefeitura Municipal como secretária no setor educacional. E depois outro fato, quando eu fui cedida para a Prefeitura. Primeira eleição do José Barbosa de Moura, de Té. Aí ele muito bem me perguntou se eu não queria ajudar lá na secretaria, que ele já falou em Cuiabá que eu ia ser cedida para dar uma mãozinha para ele. E eu estava tão bem na escola polônia, eu achei que eu não podia falar sim e também não podia falar não, né? Aí então a gente eu disse só se eu ganho um parceiro. E o parceiro foi o meu ex-aluno, que é o Atanásio. O Atanásio. Então, conhecidíssimo também. Aí funcionamos. E uma das primeiras coisas foi em 1983, que ele assumiu, né, a prefeitura. Logo veio um pedido que cada município devia ter a sua bandeira. E agora eu disse, o setor educação, eu encarrego o setor educação para criar a bandeira, né? E a bandeira, uma bandeira sempre tem que retratar a realidade. Aí sentamos juntos, ainda chamamos Oscarzinho Menezes, que naquele tempo estava aqui também na prefeitura. E aí, então, tínhamos que fazer, né, o esqueleto, a estrutura da bandeira, e que ela expressasse aquilo que era a realidade. Sentamos juntas e aí, então, achamos a feliz mensagem, tema, vamos dizer assim, das nascentes, o progresso, e colocamos aquele polígono estrelado no meio, para que Paranatinga crescesse em todas as direções, todas as dimensões, o que de fato aconteceu. E o escudo agora, daí lançamos um concurso entre os alunos. E o aluno felizardo foi o
filho do seu sargento Lourenço Sargento, já de feliz memória, o Salvador. Então ele foi o concursado, o premiado, que desenhou o escudo, que ficou assim integral do jeito como que ele fez. Então lá no centro uma cabeça de gado, no meio da cabeça de gado o diamante, e ladeado por arroz e milho. Então foi aprovado, né? Então aquilo para mim foi assim uma coisa tão grande, nunca imaginei de um dia ser autora de uma bandeira. Então aquilo assim é uma alegria especial. E depois a criação de muitas escolas rurais, que hoje já tudo concentra aqui, né? Mas naquele tempo foi importante. Creches e jardins de infância e assim. Sem contar que o município de Paranatinga também era muito maior naquela época. E depois da própria escola, né? Como os alunos naquele tempo buscavam aprender. Então aquilo foi assim uma força, os próprios alunos energizavam o próprio professor. Então eu tinha todo o carinho, todo o amor, era a minha vida, a escola. Após 18 anos, somente em 2008, Irmã Terezinha retornaria ao mesmo ninho, a querida cidade de Paranatinga, mas agora não mais exercendo o magistério, mas sim como agente de pastoral na Catedral São Francisco Xavier, de forma particular na pastoral catequética, litúrgica e na assistência às comunidades rurais. Um pouco da caminhada de Irmã Terezinha, um pouco de sua vida. E ao longo de todos esses anos, muitos foram os alunos que ela ensinou, que ela alfabetizou, tantos que hoje ela nem consegue estimar o número. E dentro deste período, são muitas histórias para se contar. Você tem noção de quantas pessoas já fizeram catequese ou já passaram pelas suas mãos aí? Você já evangelizou aqui em Paranatinga? É impossível. São centenas de adolescentes, de crianças e também de adultos. Então aquilo, para registrar agora assim em número. Mas tem pessoas que... Agora de vez em quando, ainda esses dias veio uma, me abraçou na igreja e disse: irmã, eu ainda tenho uma lembrancinha que a senhora me deu no dia da minha primeira comunhão, e mostrou para mim. Fiquei muito feliz. Então aquilo é assim tão gratificante que na hora você não, né, o cérebro da gente não grava tudo e esquece. Então aquilo é uma coisa assim que traz uma felicidade para a própria pessoa, como nesse caso para mim, que é indescritível. Bom, no caso aí tem... a senhora já deve ter evangelizado pessoas que hoje possam de repente ser até avós aí, ou seja, uma geração inteira, pais, filhos, avós no caso hoje. Tem vários, só pelo nome não posso falar, mas tem vários que me vêm, cumprimenta e pede, sempre eu fico assim, meio sem jeito, eles pedem, sabe o meu nome, ainda você me conhece? Eu sou tal, né? Então... E com certeza ela recorda saudosamente do padre José Conte, no qual, por meio do garimpo, ela ajudou a edificar a igreja São Francisco Xavier, hoje catedral de nossa prelazia. Ele era muito dinâmico, muito corajoso e muito assim missionário ao pé da letra, né? Então porque aqui faltava tudo, não tinha igreja, não tinha casa. Aí então a gente se uniu a ele e sempre ele com aquele entusiasmo de querer ir para frente. E ficava reunindo os garimpeiros e tudo, ele falava assim: enquanto Paranatinga fica só no garimpo, não vai crescer. Vamos investir na agropecuária, na agricultura e tudo mais. E também eu quero, ele disse, minha promessa é fazer uma igreja bem grande, porque o lugar que tem uma igreja muito pequena não cresce. Uma igreja grande já é símbolo de crescimento. Então ele investiu tudo que ele podia, né? Grande visionário. Grande visionário. E ele era muito exato, muito simples. 15 anos eu fiquei, então ele construiu o cinema, né, primeiro. Então o povo falava assim, em vez de fazer igreja, faz cinema. Não, ele disse, o cinema ele tem que trazer o fundo, o recurso, para eu começar a fazer a igreja. Então a primeira igrejinha saiu, aquela capela lá embaixo. Depois quando ela estava pronto, aí então ele começou a sonhar com uma igreja grande. Aí que foi o sonho difícil, né? Olha que ele foi arrojado, mas ele conseguiu, né? E se colocou, e o pior de tudo é que não tinha vamos dizer, um engenheiro e uma pessoa assim formada de pedreiro. Então os pedreiros que ele mesmo ensinou. Aí pôs mãos à obra. E deu certo, né? Deu certo. Bom,
Hoje, dia 7, celebraremos juntos o 80º aniversário e o 60º de vida religiosa em missa de ação de graça na catedral, que tem o nome gravado na pedra fundamental com outras centenas de pessoas. Mas a gente fez assim, parecia que tudo, com amor, não, que tudo parecia meio mágico. E também um mês inteirinho eu andei assim nas horas vagas pedindo assinatura para pôr na pedra fundamental. Então centenas de pessoas estão lá nas garrafas lacradas dentro da pedra fundamental que fica na torre, no fundamento da torre. O meu nome também está lá. Então eu me alegro muito que agora posso comemorar meu aniversário, meu jubileu na igreja que ajudei a construir. Irmã Terezinha rende-se hoje de uma gratidão perene a Deus por tudo o que ela recebeu e viveu e também realizou. Todos estão convidados a fazer parte dessa história também, participando hoje, a partir das 19 horas, da Santa Missa em ação de graça, pelos 80 anos de vida de Irmã Terezinha e pelos 60 anos de vida religiosa. Então, queridos amigos de todo o Paranatinga, o meu grande desejo e almejo que todos, ao menos os ex-alunos, compareçam nesta grande celebração de ação de graças, onde eu sozinha não posso agradecer a Deus os benefícios que eu recebi. Eu preciso do agradecimento de todos, para ser assim um agradecimento bem compacto para chegar até Deus. Então eu conto com vocês nesta celebração e juntos vamos louvar o Senhor. Parabéns, Irmã Terezinha. Que Deus conserve você assim, na luz do Espírito Santo, fazendo a sua obra.